Olá, a paz seja contigo, meu irmão. Este é o terceiro vídeo que eu vou gravar da série O Enigma do Fruto Proibido, o qual eu continuo firmemente acreditando de que o fruto proibido bíblico se trata nada mais nada menos do que um animal, e nesse caso específico de um cordeiro. Pois é, foi um cordeiro que Eva, depois de ter sido tentada, ter sido instruída por um inimigo, ela acabou matando esse cordeiro. Agora, não se escandalize, não se assuste com essas palavras e com essa informação, porque neste vídeo eu consegui um parceiro de peso, um parceiro forte, um parceiro realmente que ele tem autoridade para falar sobre este assunto. Felizmente, eu não estou sozinho na defesa dessa tese, pois eu tenho o apoio de toda a escritura chamada Sagrada, desde o Gênesis ao Apocalipse. E agora, com o apoio desse meu novo parceiro, que nada mais nada menos é do que o apóstolo Paulo. E depois de todos os esclarecimentos, de toda a explicação que ele dá aqui nesse texto de Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21, você não terá outra alternativa a não ser procurar a entender com sinceridade o que de fato a Bíblia diz a respeito do fruto proibido, o qual o apóstolo Paulo está fazendo um esforço máximo, ele está se desdobrando, tentando revelar ao mundo o que de fato é o fruto proibido ao homem, que na verdade foi e será sempre a carne dos animais. De que há uma ofensa só que foi feita, ela foi feita contra um animal e especialmente nesse caso contra um cordeiro. E foi por isso, quer vocês acreditem ou não, é por isso que a Bíblia relata lá no Apocalipse de que Jesus é o cordeiro que foi morto, foi sacrificado desde o princípio, desde a fundação do mundo. Então veja, qualquer outra explicação que vier desse texto, que não tiver nenhuma relação com os sacrifícios dos animais, essa explicação ela é nula, ela não tem o menor sentido e nem o menor valor. É apenas palavras jogadas ao vento, palavras vazias que não têm o menor sentido. Pois esse assunto do fruto proibido, ele tem que encaixar com o derramamento de sangue, meus irmãos. Obrigatoriamente ele tem que encaixar dentro dos rituais de sacrifícios de animais. Se não encaixar a explicação da árvore da ciência do bem e do mal, se não tiver uma ligação direta com o derramamento de sangue com os animais, ela está equivocada, no caminho errado, ok? E por isso eu desafio a qualquer um, depois que você assistir esse vídeo, eu desafio a qualquer um a dar um entendimento que tenha uma lógica racional, que tenha um caminho correto, que tenha um norte certo para desvendar esse mistério do fruto proibido. Porque Paulo aqui, nesse texto, em todo o capítulo, leia todo o capítulo de Romanos 5, que você vai ver. Nesse texto, Paulo está se esforçando ao máximo para mostrar para o mundo de que o fruto proibido se tratava, de fato, de um animal, da morte de um animal, de uma ofensa que foi feita contra um inocente cordeiro no passado. A Bíblia diz que Eva, ela pegou do fruto, comeu e deu para Adão, seu esposo. Nós observamos que Adão deveria ser um homem muito apaixonado por Eva, porque ele não fez nenhum questionamento do porquê que ela teria feito isso. Simplesmente ele tomou do fruto também e comeu sem questionar absolutamente nada. Talvez por medo de perder a sua amada, ele simplesmente embarcou na ideia dela, comeu do fruto e aí comeu da morte e a morte passou a todos os homens. Então nós vamos começar a leitura do capítulo 5 de Romanos, começando do versículo 12.
Então preste bem atenção que Paulo fala exaustivamente da morte, é de morte. E lembre-se que a palavra ofensa aqui nesse texto também se refere à morte de um cordeiro praticada por um homem, praticada por Eva e praticada por Adão. Né? Então vamos à leitura do texto. Veja só, o título desse texto diz assim, ó: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Nesse vídeo também nós vamos mostrar para você o que é a graça que ninguém explica. As pessoas dizem, nós somos salvos pela graça, mas o que é a graça? É um favor imerecido. Mas é um favor imerecido, e que favor foi esse que foi feito? Que favor foi esse que foi feito? Então, no decorrer da leitura, nós vamos tentar esclarecer, porque é um assunto tão vasto, tão, assim, abundante, que se a gente fosse parar para analisar tudo minuciosamente, demoraria muito tempo para fazer um vídeo. Então eu vou tentar resumir da melhor forma possível para que haja um entendimento da sua parte. E aí cabe a você aceitar ou não. É um direito que você tem. Beleza? Então vamos para o texto. Então vamos lá. Versículo 12 diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja que o pecado aqui, ele foi imprimido na cabeça de Eva, na mente dela. Então primeiro entrou o quê? O pecado. Então quando ela admitiu a possibilidade dela tirar a vida daquele animal, ela estava com o pecado aqui, germinando. O pecado era um embrião, o pecado era embrionário na mente de Eva. No momento que ela botou em prática esse pecado, que foi lá e matou aquele animal, então significa que esse pecado ele germinou, ele cresceu, e ele então se concretizou ali. E ao comer a carne morta do animal morto, tanto Eva como Adão comeram a própria morte. Daí para frente, os seus filhos, as suas gerações, todos viriam trazendo no seu DNA o vírus letal da morte. Por isso que diz que todos pecaram e todos morreram por causa de Adão. Então vamos para o texto. Versículo 12 diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então isso quer dizer o quê? Até a lei, mas que lei, gente? Pelo amor de Deus, que lei? Aqui se trata exclusivamente da lei cerimonial, da lei dos sacrifícios dos animais. Não é outra lei, a lei é essa, dos sacrifícios dos animais. Então diz que até a lei estava o pecado no mundo. Que pecado? Nós percebemos que Abel fez um sacrifício de um animal. Abel fez um sacrifício de animal. A gente entende que esse sacrifício não nasceu na cabeça de Abel, que obviamente ele foi instruído pelo seu pai Adão sobre a necessidade de sacrificar um animal. E aí percebemos que logo após o dilúvio, Noé também sacrificou um animal. E então a gente percebe que essa cultura de sacrifício de animais, ela já começou desde o princípio. E tinha uma necessidade de fazer isso, que nós vamos tentar explicar no decorrer deste vídeo. Mas nos 2 vídeos anteriores que eu gravei, principalmente no vídeo as ofertas dos irmãos Abel e Caim, eu explico detalhadamente o porquê que tinha que se fazer os sacrifícios e o porquê que Deus só poderia aceitar as ofertas que tivesse sangue, que tivesse morte, né? É estranho isso, né? Mas Deus era obrigado, ele só poderia aceitar essa oferta. Se fosse qualquer outra oferta, ele não aceitaria, por uma questão de justiça. Por isso que ele rejeitou a oferta de Caim. Assista o vídeo que vai ficar aqui na descrição e você vai entender perfeitamente isso aí, se você quiser, lógico, né? Se não quiser, você vai arrumar um monte de evasiva, de escorregar para aqui, escorregar para lá, para não aceitar essa tese. A verdade é essa.
É o que eu tenho percebido nos argumentos que as pessoas tentam jogar para cima de mim. É apenas uma escorregadinha para cá e para lá para não entrar diretamente no texto, ok? Então a lei, por que a lei, até a lei estava o pecado no mundo? Porque na verdade não tinha uma lei regulamentadora que regulamentasse os atos de sacrificar os animais. Então era como se você tivesse em uma rodovia com o seu carrão andando lá a 1000 por hora, porque não tem nenhuma sinalização. No momento que chega as autoridades de trânsito, coloca lá uma plaquinha, né? Olha, limite de velocidade 120 km por hora. Então ali tem uma lei. Aquela lei diz que você não pode mais correr a 200, 300, 400 por hora. Tem que ser no máximo 120 por hora. Então, na questão do sacrifício dos animais, quando os sacrifícios eram feitos, mas que ainda não havia lei, então podia fazer de qualquer maneira, que não era imputado, não era penalizado, ninguém era penalizado por isso. Assim como o motorista que corria a 200, 300 por hora não podia ser penalizado porque não tinha lei. Mas no momento que entrou a lei, aí ele poderia ser penalizado. E qual era a pena? E qual era a lei que entrou até Moisés, quando apareceu Moisés? Foi a lei do sacrifício, porque aí Deus se manifestou a Moisés, orientou a Moisés, deu a ele instruções como ele deveria fazer nos rituais de sacrifício, como deveria proceder nesses rituais de sacrifício. Então começou ali a ter uma ordem. Era uma ordem que tinha, era uma organização, não podia sacrificar de qualquer jeito, assim, aleatoriamente, tinha uma organização, por isso que Deus mandou ele fazer lá os tabernáculos, fazer o altar, né, o altar santo dos santos, né, que tinha, e que não podia entrar lá qualquer pessoa, tinha que ser o sacerdote, uma pessoa escolhida por Deus, para fazer esse sacrifício, ele tinha que ir com o animal. Se ele não entrasse com o animal, quem morria era ele. Por quê? Porque, na verdade, enquanto um homem não morresse no lugar daquele animal, a justiça não seria feita, só que aquele sacerdote, mesmo se ele morresse, ainda assim não teria sido uma justiça, porque não era ele o escolhido viria bem depois. Por isso que diz que Adão era a figura daquele que havia de vir, e que no caso não era aqueles sacerdotes transitórios que a Bíblia relata, né? Então diz assim, ó, no versículo 14, diz assim: no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, vamos parar um pouquinho, vamos pensar, analisar direito. Se a morte reinou até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, significa que alguém pecou à semelhança da transgressão de Adão. E que pecado era esse? Que pecado era esse, meus irmãos? Se Adão tivesse comido um fruto lá no Éden, se fosse essa a desobediência, se fosse essa a ofensa, se fosse essa a transgressão de Adão, meus irmãos, aqueles que pecaram à semelhança da transgressão de Adão, eles tinham que comer frutos nesses rituais de sacrifício. Misericórdia, como é que vocês não conseguem entender isso? Eles tinham que comer frutos e não matar animais. O que representava o pecado dos animais, meus irmãos? Não era os sacrifícios dos animais? Paulo não diz lá no livro de Hebreus, não sei se é Paulo que escreveu, mas diz lá em Hebreus 10:3, que aqueles sacrifícios servia como uma lembrança, era uma comemoração dos próprios pecados. Mas que pecado? Aquele pecado que Adão cometeu lá atrás, que nós herdamos de Adão, né? Então, aqueles que transgrediram a semelhança de Adão eram aqueles que praticavam os rituais de sacrifícios, eram aqueles que matavam animais, que derramavam o seu sangue. Era ou não era? O que eles faziam? Eles comiam frutos ou derramavam sangue? Não, derramavam sangue. Mas diz assim, ó, verso 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre vós. Então veja, a ofensa aqui se representa a morte. Foi a morte.
a morte de um animal. No versículo 16, que é o que nós vamos ler agora, ele é bem forte. Preste bem atenção nele, que você talvez vai abrir os olhos para isso. Porque até agora, os olhos das pessoas parecem que estão fechados para este assunto. O entendimento está fechado. Parece que as escamas se acumularam demasiadamente nos olhos dos homens, que não conseguem entender o que Paulo está dizendo aqui. É por isso que se diz que as epístolas de Paulo têm muitos pontos difíceis de entender. E enquanto o homem não abrir a sua mente e não aceitar essa situação, essa tese de que realmente o fruto proibido é a carne do animal, nunca vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Nunca vai entender. Vai dar rodeio, vai dar volta, vai ter argumento, vai ter um monte de coisa, mas não vai ficar claro o assunto. Porque a única maneira de esclarecer este assunto de uma forma plena é admitindo o fato de que o fruto proibido é a carne dos animais. E ponto final. Não tem para onde correr. Diz assim, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação. O juízo veio de uma só ofensa. E que ofensa era essa, meus irmãos? Uma só morte. Uma morte de quem? Foi morte de homem que morreu lá? Foi a morte de um fruto que Adão comeu? Não, foi a morte de um animal. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas o dom gratuito, veja só agora, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para o quê? Para a justificação. Meus irmãos, vocês já leram esse versículo com esse olhar, com essa ótica, de que o dom gratuito veio de muitas ofensas, e que muitas ofensas eram essas, meus irmãos? Quais eram essas muitas ofensas? Vocês já pensaram o tanto de animais que foram mortos desde Adão até o Calvário? Vocês já pensaram? Então, o dom gratuito, ele veio por causa dessas mortes. Essas mortes se representavam exatamente a morte de um homem, a morte de Jesus. E representava por quê? Representava o pecado do homem. Por isso que diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, sim. Mas que pecado que foi esse? Foi o pecado de ter matado, tirado a vida de um animal lá no passado, lá no princípio da história da humanidade. Esse foi o pecado. Se você não acredita no que está escrito na Bíblia, tudo bem. Você pode descartar essa possibilidade. Mas se você é um daqueles que diz que acredita no que está escrito, obrigatoriamente você vai ter que entender dessa forma, porque essas muitas mortes aqui que houve até chegar ao dom gratuito não foi a morte de homens, era a morte dos animais, os rituais de sacrifícios que foi legalizado ali na época de Moisés, até a morte de um homem, até a morte de Jesus Cristo lá na cruz, tá certo? Jesus Cristo, que agora o pessoal já sabe o seu nome original em hebraico, que é Yehoshua, né? Uns falam Yehoshua, Yehoshua, Yeshua, né? Então, veio para nós nessa forma de Jesus Cristo. Então, nós vamos respeitar essa forma aqui nesse estudo. Então, veja, muitas ofensas para justificação. Agora eu pergunto, o que justificava o homem, meus irmãos? Lá no passado, não era o sangue dos animais que os sacerdotes faziam pelos seus pecados e pelo pecado do povo? Esses rituais, eles representavam o quê, meus irmãos? Representava o pecado de Adão. E qual teria sido o pecado de Adão? Era comer frutos. Esses sacerdotes, eles comiam frutos ou comiam carne? Eles matavam frutos ou matavam animais? Meus irmãos, pensem, reflitam e deixem o orgulho de lado. Mas entenda o que a Escritura está dizendo. Isso não é uma tese minha, não. É o que está escrito aqui. Paulo está tentando falar nessas palavras de uma forma clara de que o fruto, de que o pecado de Adão foi esse, de ter matado, tirado a vida de um inocente animal. Versículo 17 diz assim, porque se pela ofensa, veja que a ofensa é morte, viu? Aqui nesse texto a ofensa é morte. E Paulo, ele fala exaustivamente de morte, da morte. Ele chega a ser maçante, é como se ele estivesse, esfregando na cara. Olha aí, pessoal, tá aqui, foi isso que aconteceu. É o que está escrito aqui, é o que Paulo está tentando passar de uma forma bem clara, bem explícita aqui nesse texto. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou,
por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então veja que o embate aqui é entre Adão e Jesus. Adão matou, Adão ia morrer, porque diz, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Só que se Adão tivesse morrido ali mesmo, naquele momento, a humanidade inteira morreria com ele. Mas como que Jesus já tinha entrado nessa conversa, nesse acordo com o Pai, então Adão foi poupado para que ele pudesse gerar a humanidade, e Jesus então teria que morrer no lugar dele, para se fazer a justiça, senão a justiça nunca ia ser feita. Então, quando Jesus realmente foi sacrificado, então se pagou aquele pecado que Adão realmente teria feito, entendeu? Se pagou, e aí se fez justiça. Porque enquanto tivesse os animais morrendo, a justiça não ia ser feita. Apenas estavam evidenciando o pecado do homem, a injustiça que o homem praticou contra o animal lá no passado. Porque não foi o animal que matou o outro animal no princípio, foi o homem que matou o animal. Por isso que o homem teria que morrer. Então, quando Jesus morreu, ele se tornou o quê? Salvador do homem, salvador do mundo. Ele salvou o homem da extinção. Porque se Adão tivesse morrido ali, Adão teria levado consigo toda a humanidade, segundo o relato bíblico, tá? Isso não é coisa da minha cabeça, segundo o que a Bíblia diz. Se você acredita, bem. Se não acredita, bem também. Não vai ter problema nenhum, entendeu? Então é isso. Versículo 18 diz assim, olha, pois, assim como por uma só ofensa, de novo Paulo repetindo, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Irmão, agora veja, por uma só ofensa, né, veio o juízo sobre todos os homens. E por um só ato de justiça, que ato de justiça foi esse? Foi Jesus que veio pregar o evangelho, Jesus que fez curas, foi o Jesus que falou de amor para o mundo inteiro? Esse foi o ato de justiça dele? Certamente não. O ato de justiça dele foi de morrer na cruz, sacrificado igual aquele animal que foi sacrificado lá no passado. Este foi o ato de justiça. Essa foi a graça, foi o favor imerecido. Então, o que aconteceu quando Jesus foi sacrificado? Então, a graça veio por meio da sua morte. Se ele não tivesse morrido, nós não teríamos alcançado essa graça. Então, o que é a graça, na verdade? Simplificando, a graça simplesmente é, no momento em que Jesus foi sacrificado, o homem se livrou da obrigatoriedade de sacrificar um animal e gerar provas contra si mesmo, porque aqueles animais representavam o pecado do homem. Então, quando Jesus, e só poderia o homem ser representado por um sacerdote, só isso. Se não fosse sacerdote, o homem não poderia fazer uma oração para Deus, não poderia nada. Era o sacerdote que fazia. O homem não podia pedir perdão para Deus. Mas quando Jesus morreu, diz o que diz as Escrituras? Que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, significando que aquela barreira... Assista o vídeo lá, as ofertas dos irmãos Abel e Caim, que você vai entender bem isso. Aquela barreira que havia entre o homem e Deus, e vice-versa, né, que só podia o homem ser representado pelo sacerdote, aquela barreira foi quebrada. Então, isso é a graça. A graça de você não ter mais que sacrificar um animal. Essa é a graça, meus irmãos. Não é que a graça veio e você já está salvo, não. Você agora tem o direito, você tem a possibilidade, depois da morte de Jesus, você tem a possibilidade de adentrar a presença de Deus sem a necessidade de um intermediário humano. Você tem essa possibilidade, qualquer um tem. Você pode orar a Deus em qualquer lugar que você esteja. Não há mais necessidade daqueles rituais, daquele cerimonial todo, não. Você pode entrar na presença de Deus no momento que você quiser, porque o véu do templo, aquela barreira foi rasgada de cima a baixo. Quebrou. Então Jesus Cristo tornou-se o quê? A nossa justiça. Ele
se tornou a nossa justiça exatamente por causa que ele morreu no lugar de Adão e automaticamente no lugar de todos nós. Então vamos ver aqui, ó, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Olha aí. Então essa desobediência, irmão, está revelado aqui. Qual foi a desobediência desse um que morreram muitos? A desobediência de Adão. E o que o Adão fez? Comeu um fruto? Não, meus irmãos. Adão não comeu fruto. Se Adão tivesse comido fruto, e ele era a figura daquele que havia de vir, se Adão tivesse comido os frutos, Jesus tinha que vir e encher a pança de frutos. Lá no Calvário tinha que dar fruto para ele. Olha, o pecado de Adão foi esse, de comer o fruto, então você vai comer fruto. Mas não, irmão, o pecado de Adão foi de ter tirado uma vida. E o ato de obediência de Jesus foi ter dado a sua vida. Veja só que coisa. Adão tirou uma vida e por isso ele se condenou e condenou toda a humanidade. E Jesus deu a sua vida para a justiça, para pagar aquela injustiça que o homem fez. E por isso a Bíblia diz que Jesus é justiça nossa. Porque era cada um que teria que ser sacrificado. Era Adão que teria que ter sacrificado. Mas se Adão fosse sacrificado, a humanidade não existiria, segundo o relato bíblico, e automaticamente tudo teria terminado ali, pela desobediência de Adão. Mas por obediência de um, ele pôde, então, nos dar a vida e nos dar a condição de ter esta humanidade na face da terra, ok? Isso no versículo 19 fala isso. Pela obediência de uns, muitos serão feitos justos. Então, justos são quais? Aqueles que acreditam de que não é mais necessário fazer rituais de sacrifícios, que não é mais necessário matar, tirar a vida dos animais, para ser justificado diante de Deus, porque a morte de um homem somente a morte desse Messias, ela já foi o suficiente para evitar, para justificar todas as mortes dos animais que houveram daí para trás. Tanto é que no momento que após a morte do Messias, aqueles rituais de sacrifício, eles foram o quê? Foram nulos, não poderia mais sacrificar. E aqueles que continuavam sacrificando, eles estavam cometendo um pecado que, segundo lá em Hebreus 6, diz que não teria mais perdão. Não teria mais perdão aqueles pecados, porque eles estavam profanando o sangue de Jesus e para eles, era como se Jesus não tivesse morrido. Então, Jesus teria que morrer novamente. Então esse tipo de pecado, por falta de fé, que as pessoas não tinham no sacrifício do Messias, eles não acreditavam, então eles continuavam acreditando, achando que ainda poderiam ser justificados pelo sangue dos animais. Então, para esse tipo de pecado não tinha mais perdão. Veio, porém, a lei, agora veja aqui, veja só que forte que é esse versículo 20 aqui, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Oh, meus irmãos, aqui está o checkmate, aqui está o checkmate deste assunto. Está a revelação plena, explícita deste assunto. Você não vai entender porque você não quer, porque aqui está muito bem explicado. Olha aqui, ó, irmão, olha. Veio, porém, a lei. Que lei era essa? A lei dos sacrifícios. Para que ofensa era essa? A morte dos animais. Para que a ofensa abundasse. Tá certo? A ofensa abundasse. Que ofensa foi que abundou com a regularização das leis dos sacrifícios? Qual foi a ofensa? Foi que eles comeram um monte de frutos? Foi que eles comeram um monte de fruto, irmãos? Ou foi que eles mataram um montão de animais? Ali, então, a ofensa abundou pela lei. Quando a lei veio, então eles podiam matar, porque a lei regulamentava isso. A lei permitia que eles fizessem isso. E eles realmente faziam, mataram muitos animais. Então, irmãos, eles não comeram muitos frutos, não. Eles mataram, tiraram a vida de muitos animais. E muito sangue escorreu ali
da veia daqueles animais. Então, essa foi a ofensa. Então, essa ofensa que abundou quando veio a lei, foi a mesma ofensa praticada lá no princípio por Adão. Ele praticou aquela ofensa. Ele, Adão, praticou a primeira ofensa. E dessa veio todas as outras. Então, quando a lei veio que regulamentou os rituais de sacrifícios, então regulamentou o quê? A ofensa. Aumentou o quê? A ofensa. A ofensa abundou. Aumentou. Você que é teólogo, que é pastor, que é líder de igreja, você já tinha pensado por essa ótica, quando você lia esse texto aos Romanos, ou você também dizia que era um texto difícil de entender? Era difícil de entender porque é difícil entrar na cabeça de vocês que o fruto proibido foi a morte de um animal. Mesmo com todas esses encaixes bíblicos, mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E esse Cordeiro, meu irmão, que foi morto desde a fundação do mundo, não me venham vocês dizer que foi Deus que matou aquele Cordeiro. Veja que quando Deus fez roupa de peles, fez aventais de pele de um animal para cobrir Eva e Adão, a ofensa de Adão já tinha acontecido. Esse ato de Deus foi posterior ao pecado de Adão. Portanto, não foi Deus que tirou a vida daquele animal, não. Vocês estão acusando ao Eterno por um crime que ele, obviamente, não cometeu. E da mesma forma como Adão teve a ousadia de culpar o pai por lhe ter dado uma esposa a qual o induziu a participar do crime junto com ela, assim também, até hoje, o homem continua fazendo a mesma acusação ao dizer que Deus teria matado aquele animal. Portanto, meus irmãos, tome muito cuidado ao fazer esta falsa acusação contra o Eterno. Provavelmente ali, com certeza, aquele animal teria sido exatamente o animal que Adão teria matado juntamente com Eva. Teria sido o animal que Deus usou tanto a pele do animal para proteger Adão e Eva, como usou o próprio sangue do animal para nos remir dos nossos pecados. Por isso que diz lá em Hebreus que sem o derramamento de sangue, meu irmão, não haveria perdão de pecados. E por que isso? Por que vocês não entendem isso, gente? Muitas vezes eu sou até ridicularizado, porque a gente fala isso para as pessoas, mas as pessoas não entendem. Sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E por quê? Porque o pecado do homem, meu irmão, foi exatamente esse, de derramar o sangue. Por isso que esse pecado ele teria que vir sendo feito até que um homem morresse, derramasse seu sangue para se fazer justiça lá atrás. Essa é a realidade, essa é a explicação, meu irmão, clara, que qualquer criança, qualquer pessoa vai entender essa explicação. Só que a explicação que é dada por aí, ninguém entende porque é uma confusão. Não se define nada, é uma confusão apenas. Engole o negócio com casca e tudo e não se explica nada. Entendeu? Então veja só, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Tem aqui uma vírgula e ponto, abundasse. Mas onde o pecado abundou, que pecado foi que abundou quando veio a lei, meus irmãos? Foi o pecado da morte. É esse pecado que Adão cometeu, a morte. Por um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. Então, quando diz que o pecado abundou aqui, na instituição da lei dos sacrifícios, é porque foi o pecado da morte dos animais. Morte dos animais. Então, foi isso que aconteceu. Então, superabundou o quê? A graça. Quando Jesus morreu, superabundou a graça, porque acabou. Acabou a morte. Era para ter terminado a morte dos animais naquele momento, e nenhum animal deveria mais ser morto em rituais de sacrifícios. Então, no versículo 1, para terminar, diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, o pecado reinou aonde, meu irmão? Foi na comelança de frutos ou foi na morte?
Foi na morte do quê? De frutos? Não, foi na morte dos animais. Será que é difícil entender isso, gente? Pelo amor de Deus, eu não consigo... eu fico incrédulo quando eu explico isso para as pessoas, quando a gente esclarece isso para as pessoas e as pessoas ficam, mas não sei o que não vai, papapá, fica inventando história, irmão. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você acredita na história do Messias ou você não acredita. Eu sei que tem muita gente que não acredita. Para esses, parabéns para eles, porque eles não acreditam, então, beleza, eles estão certos de não acreditar nessa versão aqui, nessa história do sacrifício, na história da morte de um homem. Eles não acreditam em nada, então tudo bem. Mas você que diz que acredita, que está com a palavra na sua boca, na sua mão, do teu lado, e você vê tudo isso e ainda continua querendo botar gosto ruim aqui no assunto, gente, vamos analisar as escrituras, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando exatamente isso. Ele está mostrando que o fruto proibido foi a morte do animal, que o pecado do homem foi a morte de um animal. Diz assim, para que assim como o pecado reinou na morte, o pecado reinou porque matou, aquele pecado gerou morte. Né? E que foi o pecado, como eu falei no princípio, entrou o pecado na mente, mas o pecado na mente, ele era um pecado embrionário, ele era um embrião ali. Ele não tinha, aí para sair da fase embrionária, para brotar, você tem que dar alimento para ele. E qual era o alimento? Você executar aquilo que estava na sua cabeça. Foi quando Eva foi lá e executou o animal. Então, aquele pecado gerou morte. Porque só de você pensar em fazer alguma coisa, você está pecando. Mas aquele é um pecado embrionário. Mas o pecado vai ser concretizado quando você realiza o seu pensamento maligno contra alguma coisa. Então aí o pecado foi consumado. Foi o que Eva fez lá no Éden, Eva e Adão. Por isso que o pecado reinou o quê? Na morte. Quando foi feita a morte, o pecado então reinou até Moisés, e depois reinou até a morte de Jesus. Aí para frente, ele não poderia mais ser considerado como que estivesse reinando o pecado ali. Esse pecado exclusivo da morte dos animais teria que ser paralisado imediatamente ali. Tá, aí diz assim, na morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça reinasse pela justiça. Então, quando o pecado reinou na morte, a graça reinou pela justiça. Mas que justiça era essa? Era também a morte de Jesus. Será que deu para entender agora? Que se Jesus não tivesse morrido, não teria graça? E que graça que era essa? Era apenas, essa graça representa apenas a questão dos rituais de sacrifícios, que o homem não precisava mais fazer isso. Só isso. Não era nada mais, nada menos que isso. Não é que Jesus morreu e você já está salvo. Não. Para se salvar, meu amigo, você tem que correr atrás, tem que guardar os mandamentos, você tem que fazer boas obras, você tem que limpar o seu coração, você tem que ser um homem temente às coisas que são corretas, que falam temente a Deus. Faça tudo que a sua mente diz que é correto e você então terá a sua salvação. Ore a Deus, você na sua casa, no silêncio do seu quarto, no repouso da sua cama. Ore a Deus quando você precisar de orar a Deus. Ore a Ele e aí você será salvo. Você será salvo. Peça a Deus perdão pelos seus pecados e você será salvo. Não pense que você é salvo só porque levantou a mão em uma igreja. Eu aceito Jesus, já estou salvo. Não pense que você está salvo só porque Jesus morreu por você, não. Ele morreu por você, para fazer com que você existisse. Mas aí a salvação depende de você, meu amigo. Depende do seu esforço. O homem exerce força para entrar no reino de Deus. Você quer entrar lá? Então, use sua força. Força contra você mesmo. Porque nós temos que lutar contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, contra as nossas atitudes. E assim, poderemos obter a salvação. Tá? Então a graça era só isso, para livrar você daqueles rituais de sacrifícios que representava o seu pecado, o pecado que você herdou de Adão. E aí,
as pessoas cantam hino, louvores, dizendo: eu estou livre, 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 Jesus me livrou do pecado. Mas que pecado, meu irmão? Livrou do pecado de sacrificar os animais, de tirar a vida dos animais inocentes, de derramar o sangue deles. Jesus te livrou desse pecado, que é o pecado exclusivo que Paulo está falando aqui nesse texto de Romanos 5. Esse é o pecado. Então Jesus te livrou desse, nos livrou desse. Agora, do nosso pecado de dia a dia, meu filho, cuidado, cuidado, porque nós vamos ser salvos sim, mas se esforce para isso. Faça o bem e não julgue a ninguém, porque muitas vezes você está dentro de uma igreja e está olhando para pessoas que não está em igreja nenhuma e você está se achando bambambam porque você está lá. Mas às vezes a pessoa que está lá fora, que não está dentro de uma instituição religiosa, ele é mais justo do que você. Ele faz coisas melhores do que você. Ele pratica atos de louvores, que merecem louvores. Enquanto que muitas vezes as pessoas estão dentro de uma igreja e praticam atos horripilantes, atos de injustiça, atos de impiedade, atos de avareza, diversas coisas assim que apodrece o homem por dentro. Mas você está lá com a sua Bíblia na mão, mas não tem coragem de estender a mão para um irmão, muitas vezes que está necessitado. Você se apega de uma forma absurdamente ao dinheiro, ao poder. Cuidado, irmãos, cuidado. A graça de Jesus não livrou você de ser condenado, não, viu? A graça dele nos livrou de gerar prova contra nós mesmos, de ficar toda hora mostrando para eles qual foi o nosso pecado. Então, analise bem essas questões. Não seja orgulhoso. Não olhe para quem está ali falando isso. No momento, no caso eu não tenho formação acadêmica nenhuma. E talvez isso não tenha um grande impacto, porque eu não sou conhecido, eu sou desconhecido, sabe? Agora, e por que veio esse entendimento para mim? Eu não sei por que veio, mas eu entendi dessa forma. E como eu entendi, achei que é uma luz, uma grande luz, uma bênção para mim. Então, eu também não posso deixar essa luz apagar, não posso deixar essa luz, colocar ela debaixo da mesa, não. Eu tenho que jogar essa luz para o mundo ser iluminado por ela, tá? E talvez esse entendimento, essa informação, talvez, não estou afirmando isso, que eu não sou profeta, não sou nada, mas talvez esse é um conhecimento que o mundo precisa ver devido ao final dos tempos. Talvez esse seja um conhecimento que o mundo que estava oculto ao mundo, mas que o mundo precisava ver este conhecimento, precisa ter esse conhecimento. E hoje em dia, com a expansão aí da internet, com esses recursos todos, então é bem possível que muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Muitas pessoas têm acesso a esse conhecimento. Então, quem sabe, este é um pedacinho do rolo do livro lá de Daniel, que no final dos tempos diz que ia se ia desenrolando o livro. Quem sabe este entendimento seja uma porção desse livro que está sendo desenrolado agora, ok? Então eu vou parar por aqui, senão o vídeo já está longo demais. E os outros vídeos que eram mais curtos, sei lá, muita gente não assistiu até o final. Então esse eu não sei como é que vai ser, mas a minha parte eu estou fazendo, minha parte eu fiz. Então, se você tiver a paciência de ter assistido esse vídeo até o final, eu agradeço muito. E peço a você que compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus parentes, amigos, conhecidos, enfim, e pessoas que não são conhecidas. E peça a eles também opiniões do que eles acham, do que foi falado, do que foi lido. Peça a eles também opinião. Então é isso aí, gente. Muito grato por ter assistido esse vídeo até o final. E fiquem na paz e tenham boa sorte. E que o Eterno abençoe a todos vocês. Amém? Então é isso.